Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados. O deputado federal Irã Gonçalves, do Progressistas de Roraima, o doutor Reginaldo Arcuri, que é presidente do Grupo Farma Brasil e também membro do Conselho Superior da BRIG, o doutor João Lindolfo, que é médico endocrinologista e também dirige um centro de estudos clínicos em Brasília, e o Rafael Laurino, que é coordenador da Aliança Pesquisa Clínica Brasil. Eu agradeço também a parceria da Matchmaking Brasil, que viabilizou tecnicamente a realização desse webinar. Eu vou começar fazendo uma breve introdução antes de passar a palavra para os nossos palestrantes. E depois nós teremos um segundo bloco de perguntas direcionadas aos palestrantes e com a participação de todos que nos ouvem. Então, já peço para que aqueles que tiverem questões já as redigam para que a gente possa fazer essas perguntas no segundo bloco do nosso webinar. Bom, desde 2007, a ABRIG reúne e representa a atividade de relações institucionais e governamentais no Brasil. Isso sempre feito com base em princípios de ética, transparência, diálogo e promovendo debates sobre temas estratégicos, visando a formulação de políticas e marcos regulatórios. E foi por isso que o Comitê de Saúde da ABRIG, por meio do seu coordenador, o Newton Galvão, que também participa conosco deste webinar, convidou diversos especialistas renomados para fazer uma análise sobre a legislação de estudos clínicos no Brasil. É um assunto de suma importância, não só para o avanço da ciência, mas para a inovação na área da saúde, para os negócios, para a economia, para os próprios pacientes e a sociedade como um todo. Eu sei que o nosso público nesse webinar é formador de opinião, e muitos aqui já são especialistas no assunto. Mas mesmo assim, vale fazer uma breve introdução sobre o que são essas pesquisas clínicas para contextualizar. Então, os estudos clínicos, né, são aqueles feitos com seres humanos com o objetivo de avaliar a segurança e a eficácia de um medicamento, de um tratamento. É uma etapa fundamental no desenvolvimento de novas terapias, medicamentos, inovações na área da saúde. Por outro lado, a gente vê, de acordo com dados do Instituto IQVIA, que foram divulgados em 2019, que atualmente o Brasil participa de apenas 2,1% dos estudos clínicos que são realizados no mundo. Isso é muito pouco quando se vê que o Brasil tem uma das maiores populações do mundo e é o 7º ou 6º maior mercado farmacêutico do mundo. Enquanto, por outro lado, né, ele ocupa o 24º lugar em termos de participação nas pesquisas clínicas. Então, existe aí um potencial subaproveitado. O ponto interessante é que está em tramitação na Câmara dos Deputados o projeto de lei 7082 de 2017, que é uma oportunidade de criação de um marco legal para regulamentar a pesquisa clínica no país. E por isso que eu gostaria de pedir que os nossos palestrantes abrissem esse webinar falando brevemente sobre a legislação de estudos clínicos no Brasil. E aí, depois que cada palestrante expuser as suas ideias, nós teremos o segundo bloco do webinar, que vai ser dedicado a perguntas e respostas, inclusive com a participação de todos que nos ouvem. Então, eu gostaria de iniciar passando a palavra para o deputado federal Irã Gonçalves fazer as suas considerações. Com a palavra, deputado. Bom, boa noite a todos. É uma honra para mim participar desse webinar tão representativo aí da pesquisa clínica no país e no mundo. Agradecer o convite e dizer para vocês que foi um desafio muito grande para mim relatar esse projeto que deixa pareado no Brasil um marco legal com
outros países do mundo que têm suas legislações mais modernas. E o fato de terem uma legislação mais moderna do que a nossa dá um impacto muito grande, primeiro, no acesso às pessoas desse país que têm dificuldade de ter tratamentos com drogas modernas, com biofármacos, com anticorpos monoclonais que são fabricados nos grandes centros de pesquisa desse mundo, tanto na área de câncer como na área de doenças raras. Eu sentia que o nosso marco legal, que perdura até hoje, ele é extremamente... ele atrapalha muito a pesquisa no nosso país, porque os prazos são extremamente grandes, a burocracia grande, os passos a vencer são complicados, são burocráticos. Vou dar um exemplo aqui da questão da gente, no nosso marco legal, ter mudado a tramitação dos protocolos. Eles entram nos CEPs e a CONEP é apenas uma instância recursal, quando aquilo era algo extremamente ideologizado e que atrapalhava muito a tramitação desses protocolos, de forma que a gente também tirou a CONEP lá do Conselho Nacional de Saúde e colocou aonde a gente acha que ela deveria estar, que é na Secretaria de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, onde tem técnicos, ao meu ver, e no decorrer dos debates na nossa casa, lá no Parlamento, nós vimos que esse era o pensamento majoritário, que a CONEP deveria ficar ligada ao Ministério da Saúde. O nosso marco legal, ele tenta trazer para o nosso país, além do acesso a essas pessoas, principalmente as pessoas mais humildes, mais pobres desse país, que têm muita dificuldade de acesso do ponto de vista do diagnóstico, do tratamento das doenças raras e dos cânceres de difícil tratamento. Eu acho que esse marco legal ele facilita muito o acesso. E nós trabalhamos muito nesse sentido, e eu quero agradecer também aqui as entidades que estiveram aí presentes conosco, tanto as entidades ligadas à pesquisa clínica, as entidades privadas e as entidades estatais, as universidades, os centros de pesquisa e também as associações de usuários que participaram desse debate, que foi um debate muito amplo e representativo dentro do parlamento e que, ao meu ver, nós chegamos a esse marco legal que agora, eu volto a dizer, eu considero esse substitutivo que apresentei e que já está com o apoio, como eu falei numa reunião já prévia que tivemos, nós temos apoio suficiente para votarmos a urgência desse projeto. E só não votamos essa semana, acabei de ter uma reunião com o nosso líder, Arthur, que é líder do nosso bloco, e nós estamos com a pauta muito atravancada na nossa Câmara dos Deputados. Eu não acredito, eu vou tentar, já conversei com o Rodrigo, assim que nós destravarmos essa nossa pauta, nós vamos votar a urgência desse projeto e nós queremos ver se nós caminhamos o mais rápido possível. Aí eu conto também com o apoio das entidades que vocês representam tão bem aqui e são tão importantes para o nosso país, para que também pressionem o nosso presidente Rodrigo, para que nós possamos aprovar não só a urgência, mas também o substitutivo para mandá-lo para o Senado, que no Senado é muito mais fácil. O Senado são um número menor de parlamentares e a coisa pode fluir mais rapidamente. Eu, do ponto de vista da tramitação legislativa, conversei com o ex-ministro Alexandre Padilha,
nós tínhamos aí uma certa dificuldade na questão dos prazos de fornecimento de medicamentos no pós-estudo, que é uma coisa que a deputada Jandira Fegali tinha muita restrição. Eu acho que é mais uma restrição ideológica, mas eu acredito que nós podemos vencer. E se nós não vencermos no convencimento, eu acho que nós temos votos suficientes para aprovar o substitutivo no plenário da Câmara dos Deputados. Nós tivemos muitas alterações na composição, na renovação dos CEPs, CONEPs, e também estabelecemos alguns prazos, porque se queria garantir para as instituições que fazem pesquisa o fornecimento de medicamento no pós-estudo de maneira perene, e isso era uma coisa que nós achamos que ia de maneira contrária à nossa legislação, porque a partir do momento que nós tivermos o medicamento registrado, o medicamento inserido no Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Saúde, através do tripé do SUS, da universalidade, equidade e integralidade, ele é obrigado a dar esses medicamentos àquelas pessoas que precisam. De forma que é um prazer para mim, eu fiz uma pincelada rápida, assim, para não monopolizar o debate, mas eu também estou à disposição de todos vocês aqui para qualquer questionamento que for formulado no decorrer do nosso debate. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e tenham certeza de que nós nos dedicamos, eu, minha assessoria e enfim, a grande maioria dos membros da Comissão de Seguridade Social da Casa, onde o projeto tramitou com intensos debates, nós conseguimos convencer a maioria e dali saiu esse substitutivo que eu acho que contempla todos os entes que nós já falamos aqui, que estão envolvidos, serão beneficiados. E o mais importante, o nosso país, que é um país gigantesco, é a quinta população do mundo, que tem um PIB, é o 9º PIB do mundo, ele é o 24º em estudos clínicos. A gente precisa trazer mais recursos para a pesquisa clínica aqui, para que nós possamos nos parear, pelo menos com os BRICS, que tem aí uma concentração de investimento desses quase 200 bilhões que são utilizados em pesquisa clínica no mundo. Temos que trazer esses recursos para o nosso país para que a gente possa gerar emprego, gerar bem-estar para as pessoas, gerar ciência e conhecimento. Muito obrigado, viu, Carolina, por me convidar para participar desse evento tão importante. Obrigada, deputado, por sua apresentação. Tem pontos muito interessantes no projeto de lei que a gente vai poder discutir na sessão de perguntas e respostas e contentes pela boa perspectiva de aprovação desse projeto em breve. E o nosso próximo palestrante, eu gostaria de convidar o Rafael Laurino. Ele é coordenador da Aliança Pesquisa Clínica Brasil. É o grupo que vem atuando fortemente no estímulo à regulamentação das pesquisas clínicas e também desse projeto de lei. Então, com a palavra, Rafael. Obrigado, Carolina. Boa noite a todos. Boa noite, deputado Irã. Prazer revê-lo, estar aqui com o senhor. Meu amigo também, doutor Lindolfo, aí de Brasília. É um prazer estar com você também aqui mais uma vez. Carolina, muito obrigado também. Quero agradecer a presença também do Reginaldo Arcuri, prazer revê-lo também, e a todos que estão acompanhando a nossa live. Eu sou Rafael Laurino, estou coordenador da Aliança Pesquisa Clínica Brasil desde 2015, acompanhei todo o projeto de lei desde a origem lá no Senado, passando agora para a Câmara, tive a felicidade de colaborar, contribuir com o deputado Irã, aí desde o começo lá, quando chegou na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados, contribuímos e para um brilhante texto, que é o substitutivo do deputado Irã. O melhor texto que já foi apresentado até o momento, ele é muito completo, ele resolve muitas questões da pesquisa clínica, foi um trabalho árduo, eu sei o quanto, eu acompanhei isso de perto, o quanto que o deputado atuou para que esse substitutivo fosse aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família. Foi uma composição, eu me lembro de uma situação onde estávamos sentados à mesa
CONEP, Anvisa, Aliança, o deputado, o Ministério da Saúde, estávamos todos lá, democraticamente tentando achar a melhor fórmula para que esse projeto andasse e que trouxesse benefício para o Brasil. Então, é uma satisfação estar aqui. Quero agradecer também a BRIG pelo convite, a Aliança Pesquisa Clínica Brasil por ter me indicado. E, enfim, estou aqui para debatermos e ter uma noite muito boa aqui de pensamentos e alguma contribuição nossa. Muito obrigado. Muito obrigada, Rafael, por suas palavras, sua introdução. Agora eu gostaria de passar a palavra para o Dr. João Lindolfo, que é médico endocrinologista e pesquisador, para nos contar um pouco da perspectiva de quem, como ele, atua na ponta, desenvolvendo esses estudos clínicos. Então, por favor, Dr. João Lindolfo. Obrigado, Carolina. Obrigado, Nilton. Obrigado a todos vocês. Eu vejo aqui grandes amigos na plateia, gente que trabalha com pesquisa clínica há muito, muito tempo, os pioneiros aqui do Brasil. Então, eu quero passar aqui a minha mensagem de 10 minutos, essa legislação pode mudar para a gente, né? Então, eu vou projetar alguns aqui, coisa pequena, para comportar os 10 minutos. Né? Para dizer que eu sou endocrinologista na Universidade Católica, onde eu dava endocrinologia. Eu pratico estudos desde 1980, eu fiz pré-clínico, fase 1, fase 2 nos Estados Unidos. Eu presido hoje a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, Regional DF, e fui eleito duas academias de medicina. Academia Brasileira de Medicina da Reabilitação e Academia Brasileira de Medicina Militar. O que eu quero mostrar com isso aqui? Mostrar o benefício do estudo clínico para a população brasileira, qual o impacto disso para nós e os ganhos científicos para os pesquisadores. Né? Então, quem pode ser beneficiado com isso? Né? Todo mundo, porque afinal, todos nós, de uma maneira ou outra, estamos ligados ao SUS. O Brasil tem mais de 200 milhões de pessoas, né? E a maioria sem para assistência médica. O nosso SUS ele não tem nenhum recurso. Ele não tem dinheiro para tudo, nem recurso humano. É interessante, publicados recentemente, que o SUS atende 80% da população, 40 milhões de pessoas, e consome uma parte dos recursos destinados à saúde. Agora, no mercado do plano de saúde suplementar, nós temos 40 milhões de pessoas, ao invés de 150, que representa 20% da população e consome 55%, ao contrário dos 45% do SUS. E aqui que vem a pesquisa clínica, né? Ela poderia desonerar o SUS e ajudar nessa carência de pacientes, né? De tratamento. Então, quem são os grupos que poderiam ser beneficiados pela pesquisa, né? Quem que são todo mundo pode ser beneficiado. Por exemplo, o paciente oncológico, né? Vamos lembrar que há uns mais de 10 anos atrás, o nosso vice-presidente da República, o José Alencar, ele foi até os Estados Unidos, inclusive, para participar de um estudo clínico, né? Porque aqui ele o tratamento dele. Uma coisa extremamente válida, né? As raras, né? Eu acho que inclusive tem representando as doenças raras aí. Tratamento para doenças raras significa $20 mil por mês, $100 mil. E essas pessoas, se não tiverem o adequado, vão morrer. Mas vamos falar aqui sobre doenças crônicas de elevada prevalência. Né? Então, eu sou endocrinologista, eu vi mais endocrinologista aqui, tem o Dr. Russo, que está aí na plateia também, e outras pessoas que trabalham com pesquisa. Por exemplo, diabetes, né? 10% da população adulta tem diabetes. Se nós temos 100 milhões de adultos, nós temos 10 milhões de diabéticos no Brasil e que não estão sendo tratados. E não existem insumos para eles. Muitas vezes o básico, que é uma insulina, segue no posto de saúde.
E as medicações que tem no posto de saúde para um paciente diabético são 2 ou 3 medicações e ponto final, né? Então, essas pessoas poderiam ser beneficiadas as medicações dos estudos clínicos, né? Nós temos geração de emprego. Então, não vou nem falar de microbiologista, geneticista, mas vamos pensar na pessoa que faz a limpeza, a secretária, o motorista, a pessoa da coleta, o pessoal do laboratório, os coordenadores de estudos, os médicos do estudo. Eu posso dizer para vocês que hoje eu tenho metade das pessoas trabalhando comigo do que eu tinha há 10 anos atrás. Por quê? Tem menos estudo chegando no Brasil. Então, nós precisamos de uma legislação mais ágil, né? Outro dia me perguntaram, qual legislação que você prefere? Eu falei assim, eu prefiro a mais rápida, né? Então, aquilo que tiver uma aprovação rápida para os nossos pacientes, para os nossos estudos, ou sim ou não, né? É o que interessa para todos nós aqui. Hoje o Brasil, é da Interpharma, o Rafael teve a generosidade de mandar isso aqui hoje. O Brasil figura na 24ª colocação no ranking mundial da pesquisa clínica, com só 2,1% dos estudos. Isso representa uma queda de 7 posições em 10 anos. Com melhor aproveitamento do seu potencial, o Brasil poderia saltar para a 10ª colocação. Ou melhor, mais ainda, né? Atraindo investimentos estimados de 2 bilhões, com efeitos na economia ainda maiores, em torno de 5 bilhões. Veja, e quanto de imposto seria arrecadado aí? Quanto estaria gerando economia no nosso Brasil, no nosso país, né? Isso aqui foi publicado da iCube, 2018, é recente, então, né? O que gera-se sua pesquisa, então dá mais ou menos 180 bilhões por ano, né? E no Brasil a gente não tem aí 2 bilhões chegando no Brasil, né? A gente poderia ter muito, muito mais que isso. Lógico que indústria quer investir no país onde a aprovação de estudo é muito lento, né? Ela vai investir no que tem uma legislação mais rápida, né? O impacto do investimento global, né? Então, em primeiro lugar está os Estados Unidos, depois a China, e nós temos aqui o Brasil em 24º. Aí eu vou dizer assim, bom, ele está depois da França, do Canadá, do Japão, mas ele também está depois do Egito, do Irã, de países menos desenvolvidos do que o Brasil, né? Exato. Então, é um dinheiro que a gente poderia estar aqui no nosso meio. É um dinheiro que poderia estar vindo para o Brasil, gerando emprego, gerando renda, e gerando impostos. Nós temos uma alta qualidade da pesquisa clínica no Brasil. Nós temos um custo competitivo comparado com países concorrentes, profissionais altamente qualificados e dedicados. Eu comecei meu trabalho de pesquisa clínica trabalhando nos Estados Unidos. E eu digo para vocês, aqui a pesquisa clínica aqui é mais qualificada, porque os médicos estão dentro do centro de pesquisa todo o tempo. E nos outros, o médico ele está on pass. Aqui o médico, o responsável pelo estudo, ele é muito presente. Nós temos população de etnias diversificadas. Eu não posso ter um estudo que eu só vou incluir caucasianos. Eu preciso ter uma população mista, né? Eu preciso ter asiáticos, os negros, os brancos e tudo mais, né? E um país de alta demográfica e econômica. Nós somos um país de tamanho continental, né? E isso pode gerar produção científica. Veja bem, estamos aqui. China é questionável. Foi visto que China tem uma fábrica artificial de publicação. Talvez os Estados Unidos seja o primeiro lugar. E o Brasil está aqui com 2,3% dos trabalhos científicos. E a gente sabe, quanto mais a gente produz nos estudos clínicos, nós somos também convidados para participar na geração desses artigos, no desenvolvimento de artigos científicos, né? Então, resumindo os benefícios, né? A pesquisa clínica, ela atrai investimento e movimento à economia, se ela for ágil, investimentos diretos na pesquisa,
e o aumento na atividade econômica de maneira indireta, atua como alavanca da produção científica onde a nossa população carente, nossa população, fortalece o sistema de saúde do país, tem um incremento na estrutura física de atendimento e cuidados de pacientes. Todos os centros de pesquisas que eu conheço têm uma estrutura para pacientes, estrutura ímpar, onde os pacientes não querem deixar o centro de pesquisa. Os pacientes terão acesso a conhecimento mais ágeis de novas tecnologias, glicosímetros, monitores, a pilhagem que ele possa precisar. Aumento da frequência de atualização do treinamento do médico e do profissional de saúde, maior aderência ao protocolo clínico e cultura da medicina baseada em evidência, ou seja, as diretrizes, e uma redução de custos de saúde para pacientes participantes de estudo, ou seja, a redução do custo para o SUS. Né? Então, o Brasil é um verdadeiro paraíso para a pesquisa clínica. Né? Nós precisamos ter mais estudos vindo para o país. Temos cuidados. Temos centro de pesquisa de excelência em toda a região. E eu botei esse avião aqui, é o símbolo dos estudos que está voando para outros países, para América Latina, Chile, Colômbia, todos esses países estão sendo inundados por novos estudos, não vêm para o Brasil por causa da nossa legislação. Então, amigos, aqui está meu e-mail, eu acesso o e-mail 300 vezes por dia. E, mais uma vez, gente, muito obrigado pela chance dessa participação. Eu agradeço ao Dr. João Lindolfo por sua apresentação bastante didática, que deixa bem claro que as oportunidades existem, né, do país assumir realmente um protagonismo nessa área da pesquisa clínica. E agora eu passo a palavra, então, para o Dr. Reginaldo Arcuri, que é presidente do Grupo Farma Brasil, que representa institucionalmente a indústria farmacêutica brasileira de pesquisa. Então, com a palavra, o Reginaldo Arcuri. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, muitíssimo obrigado pelo convite, pela oportunidade não só de participar com pessoas que têm um profundo conhecimento e uma capacidade de atuação decisiva sobre o tema, e também de poder trazer um pouco a perspectiva da indústria nacional que está focada em inovação. Queria também começar fazendo o elogio do excelente trabalho que o deputado Irã está fazendo nessa lei que é absolutamente decisiva, né? Um pilar para o desenvolvimento da pesquisa clínica no Brasil. Além de outros fatores também, porque há uma espécie de concorrência entre as legislações, né? A Anvisa tem uma legislação extremamente importante para o setor. Nós temos todas aí as legislações paralelas de CONEPs, do próprio Ministério da Saúde, e essa lei vem, como muito bem colocou o deputado, a ordenar esse conjunto muito grande de atores e esse conjunto muito grande de legislações, né? Essa lei traz, e esse substitutivo do deputado Irã faz um aperfeiçoamento, um conjunto de aperfeiçoamentos extremamente relevantes. Eu não vou repisar o que ele mesmo apontou aí, mas acho que isso, quer dizer, você deslocar o CONEP para o Ministério da Saúde, definir claramente as regras do que acontece com o paciente, com o tratamento depois da conclusão, e principalmente essa questão dos prazos, né? O Dr. Lindolfo muito corretamente sublinha o impacto real, né, sobre a possibilidade de realização de pesquisas clínicas no Brasil, disso, quer dizer, quanto tempo se leva para ter as autorizações e o mecanismo todo de acompanhamento. Mas eu queria também acrescentar, como eu disse, para não repetir o que eu concordo já apresentado,
um pouco a visão da indústria, né? E principalmente da indústria brasileira dedicada à inovação, à pesquisa. Eu acho que a primeira coisa que é importante, e nós estamos agora vivendo literalmente na carne esse fato, é que é um privilégio para um país ter uma indústria farmacêutica potente, grande, capacitada no seu território. São poucos os países no mundo que têm esse tipo de indústria e o Brasil conseguiu, enfim, com os percalços aí que toda essa trajetória demonstrou, mas o Brasil conseguiu construir uma indústria potente no Brasil, de fármacos e medicamentos. E uma indústria que engloba não apenas as grandes empresas internacionais, mas também um segmento cada vez mais importante de indústrias brasileiras de capital nacional, né? E isso numa convivência bastante, primeiro, dinâmica, né? Porque há uma competição que favorece muito a população brasileira e que contribui decisivamente para ampliar o acesso da população a medicamentos. Por outro lado, também uma estrutura de colaboração científica, industrial, extremamente importante, né? Você tem processos de transferência de tecnologia, de desenvolvimento conjunto de tecnologias e de medicamentos entre as empresas de capital nacional e as empresas internacionais, o que cria um ambiente muito ágil e muito fértil para o desenvolvimento de pesquisas, né? E, por isso, esse grupo de empresas que decidiu criar há 10 anos, praticamente, o Grupo Pharma Brasil, resolveu se focar na inovação, né? E eu vou muito rapidamente mencionar isso para voltar ao tema da importância da pesquisa clínica. Essas indústrias tinham já participado de um processo muito relevante, como todos sabem, que era da produção cada vez maior no Brasil de um portfólio de medicamentos similares, e foram as indústrias que assumiram o desafio de produzir os genéricos. Além disso, continuaram, principalmente duas delas, a produzir verticalizadamente princípios ativos sofisticados, importantes, e há um grupo outro de empresas que não são nossas associadas, mas que também se dedicaram a esse conjunto de desenvolvimento. Mas, especificamente, essas do Grupo Pharma Brasil, elas resolveram também seguir uma linha única com duas divisões convergentes, né? Uma é de ir sempre em direção à inovação, né? A indústria farmacêutica, por definição, no mundo inteiro, vive e sobrevive da inovação, sejam as inovações incrementais, as inovações aí no desenvolvimento de síntese química, não só incrementais, mas mesmo moléculas novas, né? Evolução realmente radical no desenvolvimento da síntese, mas também foram para aquilo que é uma das fronteiras decisivas da produção de medicamentos. O deputado Irã Rodrigues mencionou com muita propriedade isso, que é o desenvolvimento dos anticorpos monoclonais, né? E isso é um salto muito grande. As nossas empresas já estão fabricando anticorpos monoclonais e desenvolvendo a evolução desses medicamentos, que não só, por um lado, são uma janela terapêutica extremamente importante, porque permitem um outro patamar de ataque a doenças como os cânceres. Desculpe, eu esbarrei aqui. Doenças autoimunes e um conjunto outro muito importante de doenças, como elas estabelecem um outro patamar para as compras públicas, né? Hoje, por exemplo, para a gente ficar só num dado, esses anticorpos monoclonais e alguns outros biotecnológicos de geração mais avançada representam cerca de 10% das compras físicas centralizadas do Ministério da Saúde para o SUS e consomem cerca de 60% do orçamento. Então, ampliar o acesso
né, significa também produzir medicamentos avançados para uma população que, como nós sabemos, está saindo do bônus demográfico e está se transformando numa população com morbidades que demandam esse tipo de medicamento para a qualidade de vida do paciente e muitas das vezes até para a cura, né? Sempre, normalmente em tratamentos associados, mas pode-se chegar até aí. Então, a questão da pesquisa clínica passa a ser, para esse conjunto de empresas e também para todas as outras, um pilar fundamental, porque você tem uma necessidade cada vez maior para desenvolver medicamentos novos ou desenvolver o aperfeiçoamento desses medicamentos, de entender a doença, né? E, a partir daí, sim, você calibrar a sua busca de armas suficientes para esse ataque eficaz. E essa é a estrutura básica do funcionamento da pesquisa clínica, né? E na pesquisa clínica, eu, de novo, concordando com tudo que o deputado Irã falou e que o Dr. Rafael e o Dr. João trataram, mas ela envolve também um tipo específico de desenvolvimento de profissional, porque nós precisamos cada vez mais no Brasil de tratar também do desenvolvimento dos profissionais que desenham os estudos clínicos, né? Não apenas aplicam, mas que desenham os estudos clínicos como etapa extremamente sofisticada. E, a partir daí, eu acho que o Dr. João Lindolfo mostrou com muita precisão e uma riqueza de dados extremamente importante, isso, quer dizer, você desenvolve tanto empregos de todo tipo, como você desenvolve cada vez mais a capacidade científica ligada à capacidade de desenvolvimento industrial. Então, estamos num momento em que a aprovação do substitutivo do deputado Irã é absolutamente fundamental, e eu repito, para que a gente possa ter uma base segura de âmbito federal, coordenando o conjunto das normas que regem a pesquisa clínica, né? E é sempre bom lembrar que desenvolver medicamentos depende sempre de dinheiro e recursos muito significativos. Mas sem uma boa regulação, você não dá um passo. Pode ter todo o dinheiro do mundo que você não consegue vencer as barreiras regulatórias. E eu digo barreiras por causa disso, quer dizer, legislações mal elaboradas, o deputado mencionou isso, ou atrasadas, simplesmente impedem, como tem impedido no Brasil, que você avance nesse desenvolvimento. Então, eu ficaria por aqui dizendo que, efetivamente, nós estamos com um grande privilégio, que é termos já uma indústria consolidada no país, uma outra enorme oportunidade, que é termos o substitutivo, enfim, apresentado e levado avante com a competência do deputado Irã, e um grupo muito grande, como o Dr. Lindolfo e o Dr. Rafael mencionaram, de profissionais capacitados para isso e uma população precisando urgentemente de colocar isso em prática. Então, eu acho que o debate que a ABRIG está promovendo agora é de extrema relevância e que eu espero que gere um processo de avanço em todas essas questões. Obrigada, Reginaldo Arcuri, por sua apresentação muito enriquecedora, colocando também a visão da indústria brasileira que investe em inovação. E agora a gente chega ao segundo bloco do nosso webinar, que vai ser dedicado a perguntas direcionadas aos nossos debatedores. Eu já estou vendo aqui que algumas pessoas que estão nos assistindo já enviaram perguntas pelo chat, pelo bate-papo aqui dentro da plataforma. Então, eu peço que aqueles que queiram fazer suas questões, tentem, por favor, também se identificar quando enviarem as suas perguntas. Eu tenho uma primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o Rafael Laurino, mas antes disso eu gostaria de mostrar um vídeo com o depoimento da Regina Próspero, que é presidente do Instituto Vidas Raras. É uma associação de pacientes que cuida de doenças raras e que vai dar um pouco a visão do paciente, daquele
que participa das pesquisas e dos seus familiares. Vamos tentar rodar esse vídeo, então, da Regina Próspero, antes da primeira pergunta para o Rafael. Prezados, tudo bem? Sou Regina Próspero, sou vice-presidente do Instituto Vidas Raras, entidade que nasceu em 2001 para cuidar de pessoas, inicialmente com polissacaridose, e hoje ela cuida de pessoas com doenças raras a nível internacional. Hoje, falar sobre a importância da pesquisa clínica no Brasil. Meu filho, Luiz Eduardo, paciente de polissacaridose tipo 6, ele foi participante da pesquisa em 2003 e 2004, inicialmente em 2002, quando começou a parte mais científica, e é o que faz hoje ele estar vivo. Ele só tinha essa chance. Ou ele entrava na pesquisa, ou talvez ele não tivesse condições de esperar o uso comercial. A importância da pesquisa clínica para os brasileiros é fazer com que todos tenham direito a um benefício antes do tempo. Antes do tempo de comercialização. Eu sou totalmente pró que isso aconteça para todos. A minha entidade é uma entidade muito empenhada em fazer com que isso venha para o Brasil, mas a gente precisa da regulamentação o quanto antes. Nós precisamos incentivar que pesquisas clínicas aconteçam aqui, deem condições para muitas pessoas com doenças raras terem esse benefício. Eu falo em doenças raras, mas eu acredito que todas as pessoas de outras doenças também têm a mesma condição. E, portanto, nós precisamos incentivar que esse projeto de lei que está sendo tramitado, ele traga para nós o benefício da vida. Porque pesquisa clínica para algumas pessoas é a única ou a última chance. Então, eu peço a todos, como mãe e como entidade, que consigamos fazer com que isso aconteça. Obrigada. Muito emocionante o depoimento da Regina Próspero, e ela mostra realmente a importância que a pesquisa tem na vida de alguns pacientes, principalmente desses que não têm alternativas de tratamento, não há outras opções de tratamento para algumas dessas doenças raras. Então, eu queria direcionar essa pergunta para o Rafael. Rafael, na sua visão, o que é que falta para se conseguir promover o real engajamento da sociedade em torno desse tema tão importante que são as pesquisas clínicas? E quais são os principais gargalos, na sua visão, para esse avanço definitivo das pesquisas no país? Acho que eu estava no... Agora sim. Tá. Essa sua pergunta, ela é a principal razão da existência da Aliança Pesquisa Clínica Brasil. A Aliança é uma associação que juntou pesquisadores, algumas instituições de pesquisa, indústrias, CROs, associação de pacientes, e a ideia era justamente essa, colocar essa no cenário público. A pesquisa clínica é pouco conhecida, né? Como disse o Dr. João, embora tenhamos aqui grandes centros de pesquisa, tenhamos aqui grandes universidades que fazem pesquisa, como o Dr. João, que já fazia pesquisa lá de base, vem fazer pesquisa também em clínica, fase 1, 2, 3. O Dr. Reginaldo também falou sobre isso, a importância da pesquisa para a indústria brasileira, para os pacientes, para a economia, e o Dr. Reginaldo enfatizou muito bem o posicionamento da indústria brasileira. Um país que não faz pesquisa não é um país rico, não é? Mas, enfim, pouco se sabia sobre a pesquisa clínica. Mesmo nos meios acadêmicos, a pesquisa clínica ainda é uma parte pequena que aqui no Brasil, embora tenhamos uma produção científica relativamente boa, embora comparado, como o Dr. João colocou, ainda poderíamos crescer muito mais, mas a pesquisa clínica propriamente dita não era. A pesquisa ela começa em 1996, a primeira regulamentação aqui no Brasil. Começa em 88, mas a primeira regulamentação mais robusta da criação do sistema SAP-CONEP começa em 1996. E de 96 para cá, foram criadas tantas resoluções pelo Conselho Nacional de Saúde, tantas barreiras
tanta burocracia e tanta demora que a pesquisa clínica no Brasil se tornou praticamente inviável, não é? Eu digo a pesquisa patrocinada por indústria brasileira, por indústria internacional, por agências de fomento e tudo mais. No mundo inteiro, na Europa e nos Estados Unidos, é muito grande. Mas aqui no Brasil ainda é muito pequeno. E por quê? Então, o Dr. João pontuou. Prazo. Nós temos ainda um prazo muito largo, muito extenso para aprovar um único protocolo de pesquisa no Brasil. O protocolo de pesquisa passa mais ou menos por 5 fases para ser aprovado. Ele precisa ser aprovado no CEP local. Se ele for da área temática especial, ele precisa ser aprovado pela CONEP. Se ele tiver importação, ele tem que ser aprovado pela Anvisa. Se ele tiver importação, ele tem que ter a importação aprovada pela Anvisa. E ainda depois de tudo isso, todas as emendas ao protocolo de pesquisa precisam passar tudo de novo pelas mesmas instâncias. Então, isso traz para o Brasil uma burocracia, uma dificuldade para investimento aqui, que o Dr. João citou, de 180 bilhões de dólares por ano no mundo. Nós ficamos aí com cerca de 0,30% desse valor. Estou falando da parte econômica. A parte científica, ficamos aqui sem a possibilidade dos pesquisadores brasileiros fazerem parte deste mundo de pesquisa que acontece no mundo todo. Agora, eu queria trazer um ponto importantíssimo que já foi falado aqui, mas eu queria, especialmente pelo deputado Irã, mas do ponto de vista do paciente que a Regina trouxe. A pesquisa clínica, ela não é meramente pesquisa, ela é também acesso. Acesso para aqueles pacientes que têm doenças raras, que não têm alternativa terapêutica disponível, para pacientes que eventualmente estejam como câncer, já num estágio muito avançado e eventualmente o arsenal terapêutico disponível para o médico dos produtos que já estão aprovados já foram esgotados. A pesquisa pode ser uma via, um estudo fase 1, eventualmente, um estudo fase 2 para esse paciente, é uma esperança também para esse paciente. Então, nós estamos deixando de trazer para o Brasil, além da questão econômica, além da questão científica, que é muito importante, que são muito importantes, não tenho a menor dúvida, mas estamos deixando de trazer para os brasileiros, para nós, alternativas de tratamento que esse paciente muito provavelmente não vai ter acesso. Não vai ter acesso na rede pública, porque conhecemos, embora o SUS seja o maior sistema do mundo e nós temos que respeitar e fortalecer o sistema SUS, como estamos vendo agora com a Covid-19, mas nós sabemos também as deficiências. E sabemos que a pesquisa clínica pode ser uma via de acesso para esse paciente e desonerar o sistema de saúde, né? Então, o que nós queremos pensar é no Brasil, e por isso que o projeto de lei é tão importante. Por esse motivo que o substitutivo proposto pelo deputado Irã, que foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família na Câmara, é muito importante, porque ele finalmente traz para uma lei ordinária, né? Nós vimos as resoluções do Conselho Nacional de Saúde, as resoluções das RDCs da Anvisa, mas agora nós podemos ter uma lei que estabelece os direitos dos pacientes, as obrigações do pesquisador, ele traz autonomia para esta CONEP, nova CONEP, que vai lá para o Ministério da Saúde, mas com autonomia, não dependente do Conselho Nacional de Saúde, como é hoje. Define prazos, define as condições do pós-estudo, que é uma barreira muito grande, especialmente para trazer estudos de doenças raras no Brasil. Então, é um marco regulatório que o Brasil nunca viveu, nós nunca avançamos tanto na pesquisa clínica como temos avançado agora, graças ao empenho de todos os pesquisadores, graças à luta de todos que fazem pesquisa no Brasil, graças ao Senado, que iniciou isso lá atrás, graças ao deputado Irã, que lutou fortemente, e eu fui testemunho disso e vivenciei tudo isso. Então, para finalizar, Carolina e colegas, a pesquisa clínica precisa de mais exposição. Nós precisamos discutir mais no país a pesquisa clínica. Precisamos trazer à luz da sociedade brasileira
qual é a importância de se ter uma pesquisa clínica no Brasil, especialmente para aquele paciente que em algum momento vai precisar dela. Enquanto a estatística que nós olhamos, como acontece hoje com a Covid-19 e tudo que tem acontecido no meio político, negacionismo e etc., da ciência, quando for não queremos que seja, mas um dia pode ser, um paciente da nossa família, ou alguém como eu vivi, como alguém muito próximo de nós, que por acaso esteja doente, não tem uma alternativa terapêutica e não tem uma pesquisa no Brasil por conta da burocracia, da lentidão, da imprevisibilidade do sistema brasileiro de aprovação regulatória, aí nós vamos sentir na pele a necessidade da pesquisa clínica. Então, para que isso não aconteça, ou que, se acontecer, estejamos preparados, é importante a aprovação desse projeto de lei e do substitutivo do deputado Irã. Enfim, acho que queria... Eu respondi sua pergunta, mas eu queria aproveitar o momento para fazer uma exposição também que não fiz no início. Obrigado. Obrigada, Rafael, pela exposição, muito enriquecedora. Carolina, você me permite uma questão de ordem, só a guisa de esclarecimento também, eu acho que a gente pode enriquecer o debate. Uma coisa que as pessoas que estão nos assistindo, que estão muito com pesquisa, eu queria chamar a atenção que o nosso país era o único país do mundo que exigia 3 etapas no protocolo da pesquisa. 2 éticas e 1 técnica. Nós diminuímos para 2. Certo. Uma ética e 1 técnica, pareando esses marcos com os países mais desenvolvidos. Além do que, nós estabelecemos os prazos. Eu vi aqui no chat um dos participantes perguntando sobre o prazo da Anvisa. O prazo da Anvisa ele era muito vago e a gente estabeleceu uma negociação intensa com a agência de colocarmos 90 dias, podendo estabelecer um prazo de 180 dias para quando os medicamentos forem medicamentos muito complexos, não é? Então, essas coisas deram ao projeto um cunho muito modernizador. Olha outra coisa. No CEP, estabelecemos 30 dias, na CONEP, no recurso, 30 dias de prazo. E no CEP, se for de interesse do Sistema Único de Saúde, que a gente possa diminuir para 15 dias esse prazo. Quer dizer, isso eu acho que é legal para dar mais celeridade a essa questão. Do ponto de vista assim, da legislação, nós garantimos também uma renovação periódica da composição do CEPS e CONEP, né? Quer dizer, sempre vai renovar de 2 anos, 1 terço, 2 terços, e os membros eles não vão poder ficar mais de 8 anos compondo essas comissões, o que oxigena essas comissões, e a gente evita de ter lá, tem pessoas lá, o Rafael participou muito dos debates, tem pessoas que estão lá que já se acham donas dessa estrutura toda e atravancaram muito a tramitação do nosso projeto. Esse projeto está no Senado desde 2015, depois senadora Ana Amélia. E aí foi uma luta na nossa Comissão de Seguridade, e eu também utilizei um artifício regimental, que é o da urgência, já que eu sou vice-líder de um bloco, do maior bloco da casa, utilizei isso para ter o apoiamento dos grandes partidos, para que nós pudéssemos levar para a urgência. E volto a dizer, eu queria até, falei com o Rodrigo Maia na última quinta-feira, e o Rodrigo disse, vamos tentar colocar no Colégio de Líderes para pautar, aprovar essa urgência. Ele entende que é importante, ele entende que o projeto é importante, só que a pauta ficou muito sobrecarregada, mas eu espero que logo, logo a gente aprove não só a urgência, mas o projeto no plenário. Nós pulamos uma etapa. Se a gente tivesse que passar por esse projeto na CCJ, e aí, pessoal, eu vou falar uma coisa aqui que faz parte do nosso trabalho na Câmara, que eu acho que o Rafael, que acompanha de perto aí a tramitação, ele sabe que o presidente Francisquini, que havia comprometido comigo de colocar lá o Darcísio Peronte
relator, que era médico, eu já tinha conversado com ele, nos apoiou muito na seguridade. Ele depois terminou passando esse projeto para um outro colega que não tem nenhuma vivência com o assunto que nós estamos debatendo aqui. Eu tenho 40 anos de medicina, sou oftalmologista, utilizo de novas tecnologias, sou dependente de novas tecnologias na terapia ocular dos meus pacientes, seja na área cirúrgica quanto na área... Eu falei Reginaldo lembrou dos anticorpos monoclonais, é porque, Reginaldo, os anticorpos são fundamentais para mim na retinopatia diabética, no edema macular. Então, eu valorizo muito a questão dos biofármacos, já visitei vários centros de pesquisa no mundo, de inovação, e eu fiquei muito preocupado quando o projeto foi para a CCJ e foi ser relatado por alguém que não tinha conhecimento do assunto, não é? Apesar de já ter sido combinado conosco, o presidente Franceschini, eu não sei porquê, ele terminou não dando mais para o Tarcísio Peronde, que é médico e que tinha nos apoiado muito na seguridade, e aí eu utilizei também esse artifício regimental da gente aprovar a urgência, com a urgência a gente dá vamos dizer assim, dá um bypass na seguridade na CCJ, e aí a gente aprova a velocidade, boa técnica, a constitucionalidade do projeto já lá no plenário. Nós assim pulamos uma fase. Era só a título de esclarecimento e para assim, eu acho que isso ajuda aí nos nossos debates. Muito obrigado e desculpe aí a interrupção. Sem problemas, deputado. Obrigada. E eu vou aproveitar para te fazer uma pergunta. Se diante dessa situação da pandemia da Covid-19 que a gente está vivendo, e se acelerou, sim, a busca por vacinas e tratamentos para essa doença, com os estudos clínicos, se isso poderia ajudar a mudar a percepção dos parlamentares sobre a importância de acelerar essa votação do PL neste momento. Sem dúvida. Nós temos 92 ensaios clínicos relacionados com a Covid-19 e quando nós estamos falando sobre a importância de nós caminharmos mais rápido no plenário, eu tenho conversado com os líderes, né? E hoje nós temos uma comissão externa, que é a única comissão que funciona na nossa casa, porque nenhuma das outras... As comissões permanentes não foram instaladas por conta da pandemia, mas nós temos uma comissão externa do coronavírus que acompanha toda a questão da pandemia no país e, mais do que isso, por uma determinação do presidente Rodrigo, os projetos que vão ser pautados nas deliberativas, a grande maioria passa pelo crivo da comissão do coronavírus e é uma orientação do presidente que os projetos que a gente encaminhe para lá sejam projetos que tenham importância no enfrentamento da crise, dessa pandemia, e que eles sejam projetos que tenham já uma ampla possibilidade de acordo. Por quê? Porque acho que vocês já acompanharam uma discussão deliberativa remota da Câmara, quando se dá se argui um destaque, se dá o debate muito contraditório, quando o projeto não chega redondinho lá para votar, num acordo bem feito, a gente não consegue evoluir, porque a discussão remota é muito complicada. Então, a nossa comissão externa do coronavírus tem feito esse trabalho de selecionar os projetos para que eles cheguem redondos nas deliberativas, para que a gente ganhe tempo. Porque você vê, nós tivemos 2 projetos na semana passada que a gente não conseguiu andar. Então, sem dúvida, quando a gente coloca que nós temos aí, através de informação dos Conselhos de Ética em Pesquisa, de que nós temos 92 estudos clínicos relacionados com Covid-19 no país, óbvio que isso dá um apelo muito grande, uma argumentação muito robusta para que a gente sensibilize os líderes de que isso é importante. Eu acho que nós estamos, inclusive, tentando convencer quem já está convencido. Nós já temos as assinaturas necessárias para votar. Né? Então, a gente já conseguiu convencer a grande maioria dos parlamentares, através do apoiamento de suas lideranças, de que o projeto é fundamental. Basta ele ser pautado.
E é isso que nós estamos tentando viabilizar. Eu espero, aí, inclusive, as entidades que têm uma importância grande no Congresso, que têm suas assessorias parlamentares, que também faça pressão no presidente Rodrigo, assim como nós fazemos, para que nós possamos fazer uma aprovação da urgência, que já está apoiada pelo número de regimental de partidos, e se ele sentir, isso eu já estou dando uma dica para vocês, se ele sentir que a aprovação foi uma aprovação tranquila, suave, que não teve muito debate, que não teve muito atrapalho, ele pode logo em seguida colocar para votar simbolicamente e a gente consegue votar. Assim que é o jogo que acontece lá. Obrigada, deputado. Nós recebemos aqui algumas perguntas das pessoas que nos acompanham, e tem uma delas que eu gostaria que o doutor João Lindolfo ajudasse a responder, que é a seguinte, enviada pela Ludmila Naldi. A resolução do Conselho Nacional de Saúde 466 de 2012 diz que deve assegurar a todos os participantes ao final do estudo, por parte do patrocinador, o acesso gratuito e por tempo indeterminado aos melhores métodos profiláticos, diagnósticos e terapêuticos que se demonstraram eficazes. E uma mudança marcante no projeto de lei é restringir o acesso pós-estudo, segundo a Ludmila, né? Nas palavras dela. De que forma poderia garantir que os pacientes continuariam a ter acesso ao medicamento pós-estudo? Não sei se o João, doutor João, se o senhor quer responder, ou se mais algum palestrante quer contribuir com essa questão. Eu posso ajudar também. Isso é uma coisa muito polêmica, né? Porque eu pego a medicação nova e eu vou assegurar para esse paciente por um tempo indeterminado. Quem é que vai cuidar desse paciente? Eu não posso ficar superlotando o centro de pesquisa para cuidar do paciente e sem recurso nenhum. Isso vai levar à falência ao centro de pesquisa, né? Então, tem que ser para uma pessoa, ele tem que ser acompanhado por uma pessoa que tem conhecimento para continuar aquele acompanhamento. E a outra questão é que isso é uma compensação, porque nossos pacientes, nossos voluntários, digamos assim, não são pagos, mas os patrocinadores, eu acho que justamente eles vão embora do país. Eu já tive um estudo clínico para diabéticos tipo 1, que era uma droga rara, estava em aprovação ainda, era na fase 2, e na hora que ele viu aquela exigência, o patrocinador caiu fora, né? Foi para outros países. Então, eu sou contra, eu acho que em casos muito especiais, você deve dar, por exemplo, se o paciente tem câncer, e a única opção dele sobreviver é aquela medicação de estudo. Então, aí tudo bem, eu acho que deve dar continuidade à medicação. Mas, caso contrário, eu acho que isso precisa ser revisto. Nós temos que separar estudo clínico de uma ação social, de uma abrangência social para tratar esse paciente. Carolina, você me permite? Eu queria complementar o doutor João e dizer o seguinte, o projeto de lei, o apresentado pelo deputado Irã, traz, eu não me lembro exatamente quantos, mas mais de 10 artigos numa seção que estabelece o que é e quando e por que um paciente recebe medicação pós-estudo. E aí, só emendando, doutor João, por que a CONEP e a 466 estabelece desta maneira, né? Sempre, para todos sempre. E como isso impede a pesquisa vir para o Brasil? O projeto de lei, o substitutivo do deputado Irã, traz a precisão do que pode acontecer no pós-estudo. Então, vamos lá. Alguns pontos. Número 1. Patrocinador, pesquisador, juntos, tem que estabelecer um plano prévio de medicamento pós-estudo antes do início da pesquisa e apresentar esse plano para o comitê de ética. Desculpa, só lhe interromper, Laurindo. Isso aí é o artigo 44, viu? E Obrigado, deputado. Os incisos que você falou são 7 incisos. Exatamente.
para lhe ajudar. Obrigado, deputado. Eu me distraí aqui, esqueci as minhas anotações no outro lugar lá aqui de casa, mas vamos lá. Eu lembro muito bem de cabeça, deputado, porque nós acompanhei isso muito de perto. Faça um plano, pesquisador, patrocinador. Esse plano é apresentado para o CEP, que tem alguns requisitos. Então, requisito número 1, doença grave debilitante com risco de morte. Número 2, sem alternativa terapêutica satisfatória disponível. E número 3, que tenha uma demanda muito grande, ou seja, que o paciente realmente não tenha nenhum tipo de outra alternativa, ele pode morrer, não é? Se ele não receber. Então, aí vem lá, se eu não me engano, o artigo 42, talvez, que diz o seguinte: o patrocinador irá fornecer o medicamento pós-estudo para o paciente ao final do estudo, de acordo com a decisão do pesquisador, do médico. O único que pode determinar se o paciente deve ou não deve receber o medicamento pós-estudo é o médico. E ele vai ponderar. Ele vai ponderar o benefício que aquele medicamento, que ainda não temos os dados finais, mas ele tem algumas evidências, não é? O patrocinador vai fornecer para esse pesquisador também, como deve ser feito de qualquer forma, mas os relatórios de segurança desse medicamento, e o pesquisador vai decidir ao final do estudo se aquele paciente, balanceando, né, ali o benefício e o risco, se esse paciente realmente precisa do pós-estudo. Então, não há nenhuma perda de garantia ou de direitos para o paciente. Muito pelo contrário, agora esse direito estará estabelecido em uma lei. E antes era uma resolução, agora é uma lei, né? Ou será uma lei assim que aprovada. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, quais são as exceções? Ou quando se pode interromper o pós-estudo? E ali tem lá as condições, salvo engano, lá do artigo 44, 45, o deputado pode me ajudar. E uma delas, e a grande preocupação, era o seguinte: bom, nós temos uma dificuldade aqui. Se deixamos uma lei esparsa, aberta, dúbia, que nem lei é, uma resolução, dizendo que sempre tem que ter pós-estudo para todos e para sempre, a pesquisa não vem para o Brasil, especialmente as de doenças raras. Né? Por quê? Porque ela vai ser feita em outro país, o produto depois no final vai ser registrado no Brasil, porque não há exigência da pesquisa ser feita aqui, então nós só vamos perder. Por outro lado, ninguém aqui é favorável, eu imagino, eu não consigo imaginar uma pessoa que não seja favorável a ter o pós-estudo para um paciente que passou por um tempo de pesquisa clínica, que se beneficiou com aquele medicamento, mas não é para todos os pacientes, e sim para aqueles que não têm alternativa terapêutica. Aquilo que está no substitutivo do deputado Irã, que não tem alternativa terapêutica, que tem uma doença grave e debilitante e que tem risco de morte. Agora, eu não acredito em um patrocinador, um pesquisador ou uma instituição de pesquisa que vá abandonar um paciente que está se beneficiando com um tratamento de câncer de segunda linha, de câncer de pulmão, seja lá o que for, não é? Ou uma doença rara. Então, a lei ela estabelece claramente, o projeto de lei e os estabelecem claramente se pode interromper. Então, lá. Número 1, se o paciente assim desejar. Número 2, progressão de doença ou toxicidade com medicamento, etc, etc. E aí vai. E um dos principais é o seguinte: 5 anos de pós-estudo após o registro do medicamento, a comercialização dela. Então, não se pode interromper um tratamento pós-estudo antes desses 5 anos, ou quando estiver na rede pública. Então, o deputado pode me ajudar aí a dizer que isso foi negociado, isso foi discutido, exaustivamente discutido na Comissão de Seguridade Social e Família, e entendemos que este ponto intermediário, esse meio ponto, beneficiaria a todos, especialmente os pacientes. Então, nós temos aí não se trata de tirar do paciente algum direito, muito pelo contrário. Uhum. Muito pelo contrário. É estabelecer direitos para os pacientes e, ao mesmo tempo, propiciar que pesquisas clínicas venham para o Brasil e que beneficiem esses pacientes. É isso, Carolina. Obrigado. Desculpa. Obrigada.
Obrigada, Rafael. E falando em benefício para os pacientes, tem uma outra pergunta aqui da Luciana Passos. Ela coloca, como o professor João Borges colocou, a participação na pesquisa clínica beneficia muitos pacientes, principalmente aqueles que não teriam exposição a terapias promissoras de última geração. Como é que esse acesso poderia chegar a regiões do país que normalmente não participam de estudos clínicos, especialmente dentro do próprio SUS, como acontece no Canadá, por exemplo? Não sei se algum de vocês gostaria de tentar responder. Deixa eu dar uma resposta rápida aqui. Eu acho que são duas coisas diferentes, né? Ter o acesso dessas pessoas em regiões remotas que precisam de medicação. Aí é um outro assunto. Primeiro, eu acho que é o acesso para as pessoas que estão participando da pesquisa, né? Bom, gente, a indústria farmacêutica está ali, ela quer trazer inovação e quer ganhar dinheiro, é uma coisa óbvia, né? Por que que ela iria, vamos dizer, abranger o acesso para uma população? Daqui a pouco ela não tem mais ninguém para comprar os remédios, né? Então a gente tem que pensar dos dois lados também, né? Então eu acho que é uma coisa aí do SUS, do governo federal, pensar no acesso dessas pessoas. Diminuir impostos para a indústria farmacêutica, inclusive, para que essas pessoas tenham acesso à medicação. Isso a pergunta é muito importante. Tá? Agora, extrapolar o resultado da pesquisa clínica para os que não tiveram, não estão participando, aí já é uma coisa diferente, já não é viável mais a realização da pesquisa. Obrigada, doutor. Tem uma pergunta. Também, Carolina, eu queria só para complementar o que o doutor João Lindolfo falou, em termos de números, nós temos cerca de 436 protocolos de pesquisa em andamento no nosso país hoje, né? E, realmente, no Sudeste nós temos 263, no Sul 72, né? Temos 70 no Nordeste, no Centro-Oeste 19, no Norte só 12. Mas isso também envolve o número de instituições. Nós temos muito mais instituições de pesquisa no Sudeste e no Sul do país. Nós temos um mercado muito maior e, realmente, para a gente ter mais pesquisa lá na região Norte, a gente tinha que fomentar centros de pesquisa, porque os centros de pesquisa envolvem universidade, envolvem iniciativa privada, envolvem, por exemplo, grandes fundos de investimento que têm interesse nisso, como o doutor João Lindoso falou, porque pesquisa e indústria farmacêutica trabalha com muitos recursos, então isso é um desafio para gestores públicos, para tentarem construir, assim como se construiu a Zona Franca de Manaus, que é um polo industrial, criar polos de pesquisa nos lugares mais longínquos. Mas isso depende muito de vontade política, de formação de você ter parlamentares que têm uma visão semelhante à que nós temos aqui. Isso é uma coisa muito complexa, mas realmente isso é um grande desafio. Do ponto de vista do pós-estudo, a nossa ideia foi a gente dar um tempo suficiente, porque a gente vai fornecer o medicamento até ele ser comercializado, e ele comercializado, a gente dá o direito do paciente solicitar esse medicamento ao Sistema Único de Saúde através de um tripé constitucional que eu já falei aqui no início, da universalidade, da equidade, da integralidade. Então, eu acredito que nós, ao estabelecermos essa regra, esse regramento do pós-estudo, isso também é muito importante para que as instituições que fazem pesquisa no mundo se sintam seguras, porque tem uma regra. Vão participar de um jogo que já sabem da regra, do tempo, da prorrogação e tudo mais. Quer dizer, eu acho que isso vai facilitar muito que a gente traga para cá esses... Eu achava que eram 169 bilhões, mas já aumentou para 180 bilhões. Eu espero que isso aumente cada vez mais e a gente traga um grande quinhão desse para o nosso país.
Sem dúvida, deputado. Acho que é importantíssimo ter essa previsibilidade, né? Os colegas que trabalham com estudo clínico criticam muito, questionam essa falta de previsibilidade mesmo dos prazos e de aprovações, e com esse projeto de lei talvez a gente tenha a chance de mudar esse panorama. Eu tenho agora uma pergunta para o doutor Reginaldo Arcuri. Quais são, na sua visão, os maiores desafios para que a indústria brasileira seja inserida também nesse mapa da inovação e da pesquisa clínica, né? Da inovação que saia também da inovação incremental, né? E de síntese química? Como fazer para que a indústria brasileira realmente seja protagonista também nessa área? Bom, em primeiro lugar, frisar que já há desenvolvimento de inovações radicais, de moléculas novas, que já estão, inclusive, submetidas pela indústria nacional à análise da Anvisa, né? Em segundo lugar, pelo menos as indústrias do Grupo Pharma Brasil já tem também uma expressiva presença internacional, não só com plantas industriais na América Latina, nos Estados Unidos, na Europa, mas também com centros de desenvolvimento e pesquisa. Bom, o que é necessário para você, a partir daí, dar saltos, né? A questão fundamental são o conjunto das regulações. Quer dizer, nós estamos discutindo especificamente a questão da pesquisa clínica, né? E por isso nós estamos não apenas esperando que seja rapidamente aprovado o substitutivo do deputado Irã, mas eu queria inclusive ressaltar que isso é pauta da agenda legislativa da indústria, coordenada pela CNI, e nós pedimos, e foi aceito, que esse projeto fosse um dos projetos priorizados nessa agenda da CNI. Mas nós precisamos de muito trabalho no que é a norma infralegal, né? Então, por exemplo, se falamos de prazos, né, se nós formos voltar lá na RDC 09 de 2015, né, nós temos lá no artigo 36 dois prazos diferentes, né? Um prazo para quando o DDCM é apresentado diretamente, ou seja, é um DDCM já próprio, que normalmente vem das empresas internacionais que já passaram por um filtro por outras agências, que é de 90 dias. Em compensação, você tem depois, no parágrafo 3º, um prazo de 180 dias, especificando que é quando os estudos são os DDCMs, né? Os estudos são desenvolvidos no âmbito nacional, quer dizer, porque eles ainda não foram submetidos a nenhuma análise anterior e tal. Você já começa por aí tendo abaixo de uma lei, né? Embora a norma da Anvisa tenha, enfim, um impacto tão grande quanto das leis para o desenvolvimento da indústria farmacêutica, uma distinção desse tipo, né? Além, eu vou repetir aqui os prazos todos que foram mencionados, né? De 3 instâncias, de tudo o que implica na demora na aprovação, tá? Em segundo lugar, porque há outro tipo de prazos e de circunstâncias muito complicados que não são da pesquisa clínica. Mas, por exemplo, você está desenvolvendo um medicamento. Vamos supor, no caso de síntese química, você está trabalhando com uma molécula radical. Então, você tem que fazer, antes até de você poder entrar nos estudos clínicos, você tem que construir literalmente essa molécula. Isso significa que você vai fazendo os ajustes na estrutura química dela e que você tem que mandar para algum lugar para fazer os testes disso. E que, normalmente, você não consegue fazer todos esses testes no Brasil. Ora, quando você vai fazer isso, você entra na burocracia da legislação tributária federal. Então, você pega uma coisa que ainda não é um produto e tem que mandar, por exemplo, para um laboratório na Europa, nos Estados Unidos ou na China. Aí a Receita Federal pergunta assim, qual é a NCM desse produto? Né? Você fala, bom, mas isso não é um produto, isso é uma coisa que eu não sei o que é.
Não, mas eu vou fazer se você não tem uma NCM. Aí você tem que entrar com um procedimento para dizer que é uma NCM de uma coisa que ainda não é um produto, né? E aí você já entra numa burocracia muito grande, né? A partir daí você tem também a outra circunstância. Bom, então você está mandando fazer um estudo sobre uma coisa que pode virar uma molécula. Ah, bom, mas então você está fazendo uma exportação, né? Aí você entra numa discussão se paga ou não paga imposto sobre esses serviços realizados no exterior. Aí volta e fala, bom, mas então você está importando uma coisa, né? Então, de novo, quer dizer, você tem que ou pagar os impostos de importação ou tem que dizer, não, veja bem, eu não estou importando, eu não tenho um produto. Enfim, podíamos discutir aqui milhões de coisas desse tipo. Por isso é que eu acho que, de novo, a lei nos ajuda muito, mas é necessário ter, assim como, por exemplo, vai ter que ser feito com a lei, assim como está previsto no Plano Nacional de Pesquisa Clínica, aliás, um excelente trabalho desenvolvido pelo DECIT, do Ministério da Saúde, né? Eu acho que é sempre importante mencionar esse trabalho dentro do Ministério na mesma direção, mas o que precisa é isso, é coordenação. Ou você ajusta esse conjunto de coisas, ou a empresa que está desenvolvendo isso, os pesquisadores, os centros de pesquisa, ficam se debatendo numa teia de normas, de regulamentos, de coisas que, como o Dr. João Lindolfo falou, quer dizer, acaba que a solução mais fácil é falar o seguinte, não, eu vou para onde eu posso fazer isso mais rápido, mais fácil e, principalmente, com mais segurança jurídica, né? Porque tudo isso implica que, no final, você vai registrar o medicamento e, se você não tiver com todas essas etapas rigorosíssimamente cumpridas, você não consegue registrar. Então, é um conjunto que, de novo, precisa de uma lei para você avançar nisso, mas nós precisamos também de um esforço permanente. Eu acho que o Dr. Rafael participa de uma coisa fundamental, que é isso, você ter as sociedades que estão permanentemente trabalhando para avançar nesse sentido, porque não é uma luta contra um obstáculo único, é uma luta com, enfim, inúmeros obstáculos de tipos diferentes, promovidos por entes diferentes da estrutura estatal e que precisam ser facilitados, porque o outro lado é de quem está querendo fazer o que a estrutura estatal burocrática não faz, que é a pesquisa propriamente dita. Obrigada, Reginaldo Arcuri, por suas considerações, de fato, muito enriquecedoras aqui para o debate. Nós recebemos uma série de manifestações no nosso chat da ferramenta, e eu creio que, como a gente já está um pouco avançado aqui no tempo, nós não teremos tempo de passar por todas elas. Então, eu queria também pedir para aqueles que enviaram as suas questões e manifestações, deixassem algum contato para a gente tentar responder essas perguntas posteriormente. E queria já nos encaminhar para o final, para o encerramento deste webinar. Queria primeiro agradecer novamente a participação de todos os palestrantes e dizer que nós temos 1 minuto para cada um fazer sua consideração, conclusão final, para encerrar, de fato, a nossa discussão de hoje. E em seguida, eu vou dar alguns lembretes ao final do webinar. Então, a gente poderia começar com o Rafael Laurino, fazendo uma breve conclusão, então. Obrigado, Carolina. Quero agradecer essa oportunidade, parabenizar os debatedores aqui. Estou mudo de novo. Eu não sei porquê, mas automática. Vou repetir, então. Quero agradecer. Vocês estão me ouvindo? Obrigado. Quero agradecer, então, mais uma vez. Agradecer
a oportunidade, o deputado Irã, por tudo que tem feito pela pesquisa clínica, pelo projeto de lei. Cumprimentar meu amigo Dr. João Lindolfo, o Reginaldo Arcuri também. A sua última fala, Dr. Reginaldo, foi perfeita, é exatamente isso. Nós temos uma burocracia que não é só a burocracia para aprovação da pesquisa clínica, não. São todos os meandros da burocracia juntas para fazer com que a pesquisa não venha para o Brasil, e quem está fazendo pesquisa no Brasil que precisa de colaboração estrangeira também não consiga. Então, é muito complicado mesmo. Para finalizar, Carolina, eu queria lembrar a todos que estão nos assistindo. O projeto de lei PL 82/17, agora do deputado Irã, aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família, traz a inovação, a autonomia para a CONEP. A CONEP passa a ser a instância de educação, passa a ser uma instância de regulamentação e segunda instância de aprovação. Por quê? Porque a aprovação ética dos estudos no Brasil serão feitas só pelos CEPs. Então, isso retira o que nós temos hoje daquela dupla aprovação que não faz o menor sentido. Regula perfeitamente o nosso estudo, regula o uso do placebo, estabelece os direitos dos pacientes, deveres dos patrocinadores, dos pesquisadores. Então, nós estamos diante de uma mudança muito grande para a pesquisa clínica no Brasil e colaborando, inclusive, com uma questão que surgiu aqui: como que podemos ter pesquisa fora desse eixo São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro? Bom, melhorando a estrutura da pesquisa no Brasil, em primeiro lugar, desburocratizando. E, em segundo lugar, tem política de Estado para incentivar a pesquisa. Esta coordenação que foi citada aqui pelo Reginaldo Arcuri é muito importante. O Plano Nacional de Pesquisa Clínica feito pelo DICIT é muito importante, ele precisa ir à frente, precisa sair do papel, já está saindo, mas precisa de mais incentivo ainda, e aí, com certeza, eu tenho convicção de que o legislativo, pessoas parlamentares como o deputado Irã, precisamos de muitos outros parlamentares com essa mesma visão, que vai fazer com que o Brasil possa realmente ser um país de 10 milhões de habitantes, tão grande, tão rico, fazendo pesquisa no mesmo nível que os países dos Estados Unidos, o Canadá e os países da Europa o fazem. Então, agradeço aqui mais uma vez, agradeço a participação de todos e muito obrigado. Obrigada, Rafael. Então, agora eu passo a palavra para o doutor João Lindolfo para as suas considerações finais, doutor. Doutor, está mudo. O senhor precisa... Verdade. Isso. Eu vou ser breve. Nós tínhamos aqui 183 participantes, temos 113. Então, para mim foi uma surpresa muito boa. Aprendi muito aqui. Eu não tinha tido o prazer de conhecer o Dr. Reginaldo antes, adorei a fala dele, foi muito, muito boa. Como eu disse, aprendi muito. O deputado também está de parabéns pela iniciativa dele. Deputado, quando terminar a pandemia, vamos tomar um café aqui em Brasília, ou almoçar, alguma coisa assim, né? Carolina, parabéns pela sua administração do evento. E meu amigo Rafael não me surpreendeu, porque eu sabia a grandiosidade do conhecimento do Rafael. Então, obrigado, Carolina, obrigado ao Milton, obrigado a todos os participantes e obrigado aos participantes aqui que ficaram até o final e que nos premiaram com as suas perguntas. Boa noite para todos. Obrigada, doutor João Lindolfo. Agora, o doutor Reginaldo Arcuri, para as suas considerações finais, por favor. Também cumprimentar principalmente você, Carolina, pela excelente condução aí do debate. Acho que isso faz com que a gente possa ter uma convergência muito boa. Também acho que, como o doutor Lindolfo falou, é muito importante ter tanta gente interessada nesse tipo de debate. Então, muito obrigado a todos os que participaram. E, repito, aprendi eu muito, não só com o doutor Rafael, com o doutor Lindolfo, mas sempre com o deputado Irã. E eu queria encerrar só recuperando exatamente uma coisa que o deputado Irã falou no início, quando ele disse que esse substitutivo é fruto de muita negociação e da busca de convergência. Eu acho que isso é o que nós precisamos, é de convergência.
né? O país está passando não só pela pandemia, mas está passando por um momento muito delicado da vida nacional, e o que mais nós precisamos é de convergência agora. Então, eu acho que o exemplo do parlamento construindo uma ferramenta tão complexa, tão sofisticada e tão necessária como essa é um excelente norte para o que nós precisamos fazer, não só para conseguir resolver o conjunto das outras questões relativas à pesquisa clínica, mas para podermos fazer isso, garantir acesso da população significa ter um esforço de convergência eficaz e permanente para que a gente possa alcançar isso que é tão necessário. Muito obrigado a todos mais uma vez. Obrigada, doutor Reginaldo Arcuri. Agora eu passo a palavra para o deputado Irã Gonçalves para suas conclusões. Deputado. Rafael, Lindolfo, doutor Reginaldo, eu queria agradecer a gentileza do convite de participar de um debate tão importante do ponto de vista médico, do ponto de vista da pesquisa, do ponto de vista do acesso às pessoas a essas novas tecnologias, e também do ponto de vista de trazer mais recursos para o nosso país, porque nós vamos passar por um período muito sombrio na nossa economia depois dessa pandemia, porque nós estamos gastando muitos recursos. Eu acho que as nossas contas vão resultar muito desequilibradas ao final desse ano, e o próximo ano será um ano... Garcia, do 104. Será um ano de ajustes e que nós vamos precisar de muito investimento externo aqui para compensar os gastos que nós estamos tendo aqui para diminuir, mitigar o sofrimento das pessoas. Muito obrigado a todos vocês. Eu continuo lá à disposição de todos e volto a dizer que as instituições envolvidas na pesquisa, tanto as entidades que fazem pesquisa no nosso país, as universidades, a iniciativa privada e os usuários, que nós possamos formar uma força de pressão dentro do parlamento para que possamos caminhar o mais rápido possível para a sanção desse projeto de lei, que é um projeto de lei que deixará pareado o nosso país aos marcos legais mais modernos do mundo em relação à tramitação dos nossos protocolos de pesquisa. Um grande abraço a todos, uma excelente semana, e o meu gabinete 478 continua à disposição de vocês. Obrigada, deputado. Quero mais uma vez agradecer a presença de todos os palestrantes em nome da ABRIG e também dizer que este webinar vai ser disponibilizado nas redes da ABRIG, no canal do YouTube. Então, para quem quiser assistir posteriormente, vai estar registrado ali. Aliás, fica o convite também a todos para seguir as redes sociais da ABRIG por meio do site, do Instagram, do LinkedIn e do Facebook também. Mais uma vez, obrigada a todos, uma boa noite, e para aqueles que enviaram as perguntas e deixaram seus contatos, tentaremos responder posteriormente. Mais uma vez, obrigada, boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite, Carolina, obrigado, um abraço a todos. Obrigada. Temos um filme para passar, não tem um filme final, Carolina? Vamos ver se a gente consegue passar o último filme para encerrar. Eu não sei se com quem está o vídeo do filho da Regina Próspero, que é a presidente do Instituto Vidas Raras. A gente consegue rodar esse vídeo? Carolina, eu vou compartilhar minha tela e vou transmitir o vídeo para vocês. Só um momentinho. Obrigada.
Vocês estão conseguindo assistir daí? Não, né? Não. Eu acho que não, Então- não subiu o vídeo. Se não conseguir, Brenda, se você não conseguir, a gente pode colocar depois junto com o debate no final. Pelo jeito, não consegui compartilhar com vocês. Coloca depois. Eu consegui visualizar, mas vocês, pelo jeito, não viram. Né? Não, ele não rodou. Então, a gente pode encaminhar depois esse vídeo para os interessados e disponibilizar também nas redes da Abrig, porque assim vai ficar disponível para todos os que quiserem ver o material depois do evento. Uhum. Rafael, você compartilhou o primeiro vídeo da Regina, você não tem esse aí para compartilhar agora para a gente? Infelizmente, eu estou tentando até mandar para o meu e-mail, porque estava no meu WhatsApp, como eu havia mandado já, então eu estou tentando trazer para o meu e-mail aqui para o computador, para ver se eu consigo reproduzir, mas como ele é um pouco grande, vai demorar para chegar. Infelizmente, eu não vou conseguir, infelizmente. Entendi. Então tá jóia. Caso alguém seja também gostaria de receber no privado este vídeo, também pode entrar em contato com a Abrig nos telefones de contato que a gente tem no site ou nas nossas redes sociais, que a gente faz o envio para quem estiver interessado em receber. Perfeito. E com isso a gente pode encerrar o nosso webinar, certo, Newton? Sim, muito obrigado, Carolina. Parabéns Muito obrigada a a todos. Boa noite. Bom descanso. Muito obrigado. Um abraço a todos. Tchau.